Um animal grande, muito peludo e com enormes garras e dentes afiados. Sim, é isso mesmo que você pensou. Eu estou falando sobre um lobisomem. Depois de ver tanta gente afirmando que o bicho é real, eu achei interessante também contar o que eu sei a respeito. O fato que eu passo a relatar na sequência é a mais pura realidade. Meu nome é Armando. Tenho hoje 62 anos de idade e moro no estado de São Paulo, em uma grande e bem desenvolvida cidade do interior. Estou enviando este relato depois de ter lido várias histórias na internet sobre o mesmo assunto do qual se trata o meu caso. Um animal grande, muito peludo e com enormes garras e dentes afiados. Sim, é isso mesmo que você pensou. Eu estou falando sobre um lobisomem. Depois de ver tanta gente afirmando que o bicho é real, eu achei interessante também contar o que eu sei a respeito. O fato que eu passo a relatar na sequência é a mais pura realidade. Eu posso dizer isso porque eu tive algumas provas na mão. Fantástico ou não, inacreditável ou não, apavorante ou não, eu vi as evidências. Minha cidade fica logo ao lado da grande metrópole de São Paulo e antigamente possuía muitas indústrias e fábricas. Mas devido às altas taxas e impostos municipais que estavam sendo cobrados, muitas dessas empresas saíram daqui e se mudaram para outras cidades que ofereciam grandes incentivos para a implantação de empresas e indústrias no interior. As empresas que não se mudavam ou não aceitavam a alta de impostos ficavam praticamente paralisadas naquela época. Grandes indústrias fecharam e permaneceram com os seus pátios abandonados e inúteis. Inclusive uma na qual eu cheguei a trabalhar, mas que no momento eu prefiro não citar o nome. Estávamos na década de 90 e um grande shopping center estava sendo construído bem no centro da cidade. As obras já estavam perto de serem concluídas, motivo pelo qual o trânsito estava mais enrolado do que o normal e faltavam vagas para estacionamento de veículos em quase todos os lugares. Devido à falta de vagas para se estacionar os carros, e como o pátio da empresa que eu citei anteriormente estava desativado, resolveram transformá-lo em um grande estacionamento, que funcionaria, a princípio, como rotativo, pelo menos durante algum tempo. Essa área, que se transformou em estacionamento, ficava próxima à linha do trem, e era uma área meio feia, com cara de abandonada, com muitas árvores mal cuidadas e bastante mato ao redor, mas servia para sua finalidade básica. Inclusive, quem morava pela região começou a deixar os seus carros pernoitarem ali, devido ao preço que era mais convidativo do que dos outros estacionamentos existentes. Certo dia, em uma sexta-feira, eu me desloquei até o centro da cidade para ir fazer algumas compras em algumas lojas. E como havia o problema para se estacionar, eu deixei o meu carro no estacionamento citado. Fui fazer as minhas compras e, após algum tempo, voltei para buscar o meu carro. Quando cheguei no estacionamento, eu vi um grande tumulto entre algumas pessoas, sendo que uma delas era o senhor que fazia a segurança do lugar. Também notei um rapaz com algumas fotos na mão, reclamando de alguma coisa com esse vigia. Ele dizia: "E agora? Como isso será resolvido?" E o segurança lhe respondia: "Não tem problema, o carro já foi levado, mas você tem as fotos." O rapaz novamente pergunta: "Mas será que vão pagar?" "Eu acho que sim, pois você tem as provas", disse o segurança. E ficaram ali conversando, sendo que eu não pude deixar de ouvir. Então,
Quando o rapaz foi embora, eu perguntei ao vigia o que tinha acontecido. E foi quando ele me contou uma história inacreditável, mas que iria me comprovar através das fotos. Ele disse que alguns carros passavam a noite no estacionamento, sendo que na manhã desse dia, quando ele chegou ao local, uma mulher o procurou, dizendo que o seu carro estava com a frente toda destruída e que estava muito assustada. Aquele rapaz que estava conversando anteriormente com ele era o marido da tal mulher. Ele falou que foi ver o carro e, quando chegou no lugar onde o mesmo estava parado, não acreditou no que viu. O carro estava com vários rasgos no capô, como se tivessem sido feitos por unhas muito afiadas, e que o para-choque estava todo mordido e destroçado, com pedaços arrancados, sendo que os pedaços estavam no chão, ao lado do veículo. Era como se alguma coisa tivesse atacado o carro com unhas e dentes, e houvesse rasgado o capô como se ele fosse feito de papelão, e comido partes do para-choque. Contou que havia pedaços da frente do carro espalhados ao redor do veículo. Ainda comentou que o mais incrível é que ao lado do carro, cujo chão era de terra, haviam marcas de pegadas de algum animal. E pelo jeito dessas pegadas, deveria ser um bicho bem grande e pesado, pois as pegadas eram enormes e bastante profundas. Também foram encontrados, entre os fragmentos do veículo, tufos de pelos escuros e acinzentados, bem grossos, que não pareciam ser de animal nenhum comum ali nas redondezas. Eu fiquei pasmo com toda aquela história. Eu ainda não estava totalmente convencido quando ele me perguntou se eu queria ver as fotos. É claro que eu quis, né? Então, ele me mostrou as fotografias. As fotos mostravam nitidamente o carro com o capô todo rasgado, assim como o para-choque, que estava completamente destruído. As fotos seriam usadas como provas. Depois, ele me chamou para ir até o local onde o veículo estivera estacionado, que era no fundo do estacionamento, perto de algumas árvores velhas e tombadas. Quando eu cheguei lá, eu vi muitos destroços no chão, como partes plásticas do para-choque e alguns pedaços de metal. O carro realmente tinha sido destruído. Os pelos escuros já tinham sido levados pelo vento, mas a parte mais incrível do ocorrido eram realmente as pegadas do monstro que fez aquilo. Eram semelhantes às pegadas de cachorro, porém muito maiores. Eram maiores até do que as pegadas de um pé humano de grandes dimensões. Elas mostravam vários dedos em volta e que foram bem aprofundados na terra, mostrando que a fera era mesmo muito pesada. Perguntei ao vigia se à noite não ficava ninguém ali, e ele disse que não, que só vinham pela manhã bem cedo. Eu também o indaguei sobre o que poderia ter feito aquilo, e ele, olhando ao redor e abaixando o tom de voz, me perguntou meio assustado: "Você acredita em lobisomens?" Eu fiquei mudo, eu não sabia o que dizer. Então, ele complementou dizendo: "Rapaz, eu vim do interior, e o meu pai e o meu avô sempre me contavam histórias estranhas sobre esse tipo de bicho que surgia em noites de lua cheia e até atacava pessoas, chegando a matar algumas. Eles me relatavam com tanta seriedade que eu não acho que estavam mentindo. Além disso, muitas outras pessoas de lá de onde eu vim diziam que já tinham comprovado a existência dessa criatura, e eu acredito neles. Depois de tudo que eu vi aqui, eu só posso afirmar que foi essa tal criatura. Só pode ter sido ela, até porque nesta última madrugada, além de ser sexta-feira, foi noite de lua cheia." Eu agradeci por ele ter me mostrado tudo aquilo, me despedi e fui embora. Mas aquilo me deixou perplexo, pois eu vi as fotos do carro com a frente toda destruída e os pedaços do veículo no chão, além das marcas das pegadas em volta do local. Eu não consigo imaginar
Nenhum animal normal capaz de agir com tamanha brutalidade. Se a criatura fez aquilo num carro, imagine o que ela poderia fazer com uma pessoa. Infelizmente, naquela época, sistemas de monitoramento e câmeras de segurança ainda eram itens caros e pouco utilizados em lugares como aquele estacionamento. Senão, com certeza, teríamos alguma imagem do animal que fez aquele estrago. Eu não posso afirmar que foi um lobisomem com 100% de certeza. Mas após tantos relatos de pessoas que já contaram fatos sobre essa criatura, e com base no que eu vi, eu posso dizer que é capaz de ter sido um bicho desses sim. No momento, a minha maior certeza é de que eu não gostaria de ter estado lá no momento do ataque para constatar se era ou não um lobisomem.